O dia, terça-feira, 11 de agosto de 2015. Pedir os companheiros e companheiras que estão lá fora, por favor, entrem aqui para nosso auditório e o credenciamento está encerrado. Então, basicamente, essa Assembleia vai tratar da alteração do Estatuto Social. As propostas que a gente elaborou na diretoria, o mandato da próxima eleição, da próxima direção, melhor dizendo, ele está proposto para 4 anos. A comissão eleitoral, a mudança que houve é que ela passa a ser designada pela diretoria da entidade e as chapas concorrentes terão direito de ter representação nessa comissão. E o regime interno, que é aquele que todo ano a gente discute, ele agora não vai ficar mais apartado do processo eleitoral. Ele será integrado ao nosso Estatuto Social. Então, basicamente, são esses 3 pontos, né? Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, a gente está aqui à disposição e depois, logicamente, a gente vai abrir quem vai ser contra, né? Logicamente, se houver alguém contra, e também abrir, no máximo, 2 falações de 3 minutos para quem for a favor da mudança do Estatuto Social. Então, o microfone está aberto aqui. Para quem tiver alguma dúvida, a gente está aqui pronto para esclarecer. Ninguém vai poder fazer proposta, não? Não, a proposta você pode ser contra ou a favor. A proposta é essa que está colocada pela diretoria. Isso é uma assembleia, a categoria não tem direito Sim. de fazer propostas? Não, vai ser nesse tom. Ditatorial mesmo? Não, ditatorial na sua opinião, né? Mas na nossa não é não. Ok. Que a direção do sindicato somos nós. Aí a categoria pode negar ou aceitar, que a nossa proposta de aceitação não tem nada de mais aqui na nossa avaliação. É para evitar aquele vexame da última assembleia que vocês deram lá, ofendendo a gente, chamando de quadrilheiro, ladrão e etc. Então, as nossas eleições, elas são limpas. As chapas que concorrem têm mesários da sua confiança. Quando tem a apuração dos votos, vocês estão lá dentro do salão acompanhando, assim como também tem pessoas que estão aprovando, que são da confiança de vocês, né? E na nossa eleição, o nosso sindicato não tem a tradição de baixaria e nem violência. Isso nós muito nos orgulhamos, que nós já fizemos 10 eleições na nossa entidade e sempre, logicamente, nos últimos anos a gente tem tido alguns contratempos, né? Vocês mesmos, que são da oposição, já foram derrotados algumas vezes, vão para a justiça e não conseguem nada. Sinal que os pleitos aqui da nossa entidade, eles são de confiança, porque vocês colocaram lá a gente sob auditoria e não foi comprovado nenhum ato lesivo ao que foi apurado nas urnas. Ou seja, a nossa diretoria, ela tem a legitimidade das urnas. Por favor, Sérgio, vai ter uma ata sobre essa assembleia? Toda assembleia o sindicato faz ata.
e ela vai ser, aí é com o departamento jurídico e ela vai ser enviada para o órgão competente. Porque, olha, então, já que eu tenho algo que eu gostaria de deixar claro aqui, não sei se esse é o momento, eu gostaria de consignar a minha manifestação, de impugnar essa Assembleia também, de impugnar, mas eu quero registrar, independente se vai ser aceito ou não. É um direito meu de associado pedir o registro em ata. Bom, nós não faremos registro, vocês vão... É isso. Aqui é o seguinte, a maioria, ela tem que ser respeitada, tá? Perfeito, mas ninguém está desrespeitando. Porque, não, eu sei, e a prática de vocês não é essa, entendeu? Vocês gostam de ofender a gente, no respeito àquilo que foi conquistado ao longo dos anos, tá? Tem que respeitar as lideranças. Você... Não vamos registrar aqui, vamos proceder à apreciação da plenária as alterações propostas aqui e vamos colocar a ata, né? E depois vocês estão, dentro do processo democrático, abertos a ir para o judiciário, como vocês sempre fazem. Sérgio? Pois não. Por exemplo, a gente veio para a Assembleia e a alteração estatutária e a gente não sabia nem o que seria alterado. Né? Até para a categoria como um todo, discutir, já que aquilo vai ser aberto, como o André solicitou, a abertura de se apresentar proposta, né? Aí teria sido bem interessante vocês, o sindicato, a diretoria, ter enviado à categoria quais seriam as alterações propostas. O meu condomínio nós acabamos de alterar, até por causa do Código Civil, e foi antes, fizemos uma assembleia, foi entregue uma minuta do que seria o novo regimento, e aí foi colocada uma outra assembleia. Quem não deu sugestão, tudo bem, mas quem deu sugestão, inclusive, foi incorporada, e nessa assembleia foi aprovado. Né? Quer dizer, então seria isso, né? Ideal, o adendo a ela, a impugnação seria isso, a falta de transparência no processo não tem nada a ver com mérito. Colocar e não chegar numa assembleia, já está fechado. A falta de transparência, só isso. Ninguém está querendo dar golpe. Ninguém... Sérgio, olha só, a única coisa que eu mandei um e-mail para a diretoria. Eu mandei um e-mail para a diretoria do sindicato perguntando, até para poder, desculpe aos colegas que não me conhecem, sou a MT lá no prédio da Data Prévia, da Álvaro Rodrigues, até para divulgar essa assembleia e pedir quórum aqui. Mas eu não tinha o que divulgar, eu não sabia sequer o que seria discutido aqui. A alteração estatutária é muito... Poderia alterar tudo, poderia alterar uma vírgula. Então essa falta de transparência que é o problema. Não vou entrar na discussão aqui do mérito se essas propostas são boas ou não são. Isso aí a própria Assembleia ia deliberar. A falta de transparência, isso é um crime grave para a gente. Se a gente hoje reclama com as nossas empresas, que as nossas empresas fazem terceirização, fazem processo de reestruturação e não prestam conta a nós, o que as nossas representações estão fazendo? Exatamente isso. Elas estão passando como não presta. Aí chama para uma assembleia, faz o formal, que o formal é isso. O formal é isso. Mas todo mundo aqui, pelo menos a maioria, eu acho que não sabia nem o que seria discutido aqui. Eu vim por desencargo, mas vim nas cegas. Isso é terrível. E isso depois de ser requerido expressamente pedindo que fossem fornecidos os itens que seriam discutidos. Nós questionamos também a diretoria do sindicato na nossa assembleia no CERP, perguntando justamente do que seria a pauta de hoje. Pessoal, o momento de tomar parte das coisas aqui. Temos que dizer o seguinte, nós estamos amparados pela portaria do Ministério do Trabalho, nós fizemos toda a legalidade do processo, é uma reforma administrativa, ela não tem nenhum impedimento de base, de nada. Então cabe a essa direção fazer essa operação e submeter a Assembleia, é isso que nós estamos fazendo. Outra coisa que eu quero lembrar, na eleição passada, um dos eixos de campanha dessa direção que era chapa na época, era promover a reforma estatutária. Vocês sequer tinham proposta naquela época. Então nós estamos colocando aqui hoje, administrativamente, 3 pontos somente, que é o mandato para a próxima gestão, não é para essa, fica bem claro que esse mandato vai terminar em setembro do ano que vem. O próximo mandato, que for vitorioso, a próxima chapa, terá um mandato de 4 anos. E mais a comissão eleitoral e o regimento, que é o regimento onde passa as urnas,
os mesários, está no regimento e vai para o estatuto. Para quê? Para nenhum outro que queira ganhar eleição ou mudar, vai ter que de novo consultar a Assembleia. Então, no nosso entendimento, há transparência sim. Agora, se vocês não tiveram proposta naquela época, não vai ser agora que vai ser colocado, porque esse sindicato, igual o Sérgio falou, tem a legitimidade de fazer isso. Para isso está sendo convocada a Assembleia em várias regiões para ouvir os trabalhadores e aprovar ou não a proposta de mudança somente nesses 3 itens. Depois de alterado, o estatuto será colocado, disponibilizado na página do SINDPD, como sempre fizemos até hoje, lá mais de 20 anos que essa rotina está lá e ele vai estar lá. Quem procurar, o estatuto estará lá depois que nós alterarmos, se caso a Assembleia seja aprovada. Posso falar? Você pode falar agora, se vai ficar debatendo disso, a gente vai marcar tempo, tu vai falar 3 minutos, e eu proponho isso, porque senão a gente não vai sair daqui hoje, que a gente já conhece como é que vocês trabalham. A gente vai colocar, vai abrir 3 minutos, vai fazer a defesa, e vamos para a votação, que a Assembleia é soberana. Só uma questão... 3 minutos. Vou marcar aqui, já vai gastar o tempo de 3 minutos. Vocês estão trazendo a informação de que são só 3 itens que vocês estão trazendo. Só que um desses itens é a inclusão de um regimento interno que deve ter vários outros itens. Não foi dado tempo para cada um aqui analisasse esse regimento interno e pudesse ter a sua opinião formada. Vocês convocaram essa Assembleia sem dar a devida transparência, como vocês fazem rotineiramente. A falta de transparência é uma marca dessa gestão e com isso as pessoas aqui não têm fundamento para poder se embasar. Como é que vamos tomar a decisão? E se fosse só 2 itens, tudo bem, mas esse terceiro item é a inclusão do regimento. Quantos artigos tem nesse regimento? Onde a gente pode consultar esse regimento? Será que a gente poderia ter levado isso a um advogado para ter mais ciência da situação? Enfim, estou corroborando com a ideia do colega de impugnação dessa Assembleia, principalmente também porque os colegas que estão aqui hoje, estão aqui tendo que vir aqui às 7 horas para o centro da cidade, muitos já estavam aqui, mas tem colegas, a base ainda é no estado inteiro, teve gente que teve que se deslocar, eu vim do Andaraí, teve colegas que vieram do Horto, colegas que vieram do Botafogo, colegas que vieram de Niterói, e o sindicato fez questão de fazer 2 assembleias para uma empresa só, que é a Cobra Tecnologia, que hoje é a BS Tecnologia, BB Tecnologia, e não levou isso para os outros locais. Existem trabalhadores no Rio de Janeiro inteiro, e o sindicato fez uma hoje em Jacarepaguá, e vai fazer uma outra amanhã em Piraí, para apenas uma empresa. Só os trabalhadores de uma empresa eles vão ter essa exclusividade. Nós, de outras empresas, não tivemos esse benefício e tivemos que nos deslocar para cá. Isso também foi questionado ao diretor Serjão na nossa Assembleia no Cerro, e ele a justificativa de que Jacarepaguá é longe. 1 minuto. Jacarepaguá é longe. Agora, tem muita gente aqui que eu tenho certeza que mora muito mais longe que Jacarepaguá e está aqui. E as pessoas não tiveram essa oportunidade. Então, esse é mais um quesito para a impugnação desse benefício. E a gente não tem ciência do que aconteceu nas outras assembleias. Uma alteração estatutária tinha que ser resolvida numa única assembleia para que todos tivessem ciência do que estava sendo discutido e pudessem ser feitas propostas. E não permitir que outros trabalhadores coloquem as suas propostas é uma medida ditatorial e vergonhosa para uma diretoria que se diz democrática. Vocês hoje atentam contra a democracia. E eu quero que os senhores que estão presentes tenham ciência que o problema que acontece no Brasil começa aqui. A vergonha que a gente vê no Congresso começa aqui. Os sindicatos estão sendo utilizados para apoiar partidos políticos e congressistas. Se nós não tomarmos a coragem, companheiro, por favor, conclua. É o seguinte, aqui ninguém está para defender o Congresso nem partido. Nós somos que a favorável de corruptos da cadeia. Nós estamos amparados juridicamente, temos advogados que fizemos edital para as empresas poderem participar, os trabalhadores. Estamos seguindo exatamente o que diz a portaria. Se você é advogado, ou se diz advogado, ou se não é, consulte seu advogado, porque te garanto, se tivesse alguma coisa na legalidade, você já tinha procurado o sindicato, como a gente ouviu falar,
na data prévia lá que tinha OLT procurando o seu advogado para tentar impugnar e não conseguiram ou não tiveram brecha. Então é o que o Sérgio falou. Depois da Assembleia, se acham que não é democrático, não é legítimo, procura, que você já falou aí na Justiça aí 3 vezes o nome de advogado. É o que vocês sempre fazem. Procura um advogado e vê qual o caminho melhor para seguir. Essa Assembleia está amparada legalmente e judicialmente. E nós vamos fazê-la hoje, a não ser que os trabalhadores recusem a reforma estatutária. É para isso que foi convocado. E outra coisa, aqui no centro da cidade é caminho para todos. Fazer em um local e outro não é para agradar fulano nem beltrano. É para cumprir a portaria do Ministério do Trabalho. Se você não conhece, desculpa, a culpa não é nossa. Outra coisa, se não conhece o regimento, porque não tem interesse, porque vários de vocês aí, os 3, com exceção do Chacon, participaram da outra eleição, tiveram acesso ao regimento interno, é aquele mesmo regimento interno que estava lá nas últimas 5 assembleias. É aquele mesmo regimento. Se vocês não têm, porque vocês não tiveram interesse de ter o regimento. Vocês tinham representante de vocês lá na comissão eleitoral, como vai ser garantido para o próximo mandato, na próxima eleição, ter indicação de vocês para a comissão eleitoral. Então está tudo dentro da regra, como o Sérgio falou, nas últimas 10 eleições e vai continuar sendo assim. É isso. Uma já foi falada e vamos para a deliberação. Poderia perguntar se todo mundo nesse plenário conhece realmente o regimento interno? Mas nem você conhece, acabei de falar, nem você que foi candidata, você não teve interesse em saber. Aquele vexame que vocês passaram na Assembleia passada para aprovação do calendário da comissão, que vocês não sabiam nem montar um calendário, porque não tinham estudado o estatuto, porque vocês só querem tumultuar, mas hoje aqui você não vai tumultuar. Não é oportunista não, vocês têm que entender, porque você hoje em dia usufrui de um acordo que você não lutou para mudar uma vírgula. Você já pegou ele pronto. Eu me lembro muito bem que você foi no sindicato, você foi compulsado com salário, e como lá nós conseguimos no reajuste, você teve um reajuste, não teve prorata, que nem o pessoal da particular tem não, porque vocês têm tabela salarial. Então você foi compulsado com salário e dali a 2 meses já estava com outro. E não foi por sua luta não, foi pela luta nossa, do dirigente responsável, tá? Que infelizmente vocês desrespeitam a gente. E você ainda tem muito que aprender, companheiro. Você é um debochado. Você, quando foi para o sindicato, ficava me olhando de cara feia. Entendendo? Para me intimidar. E você não vai me intimidar, não. Porque eu trato todo mundo com respeito. Agora, quem não me respeita, não é isso. Você lá também, lá na sua base, lá, você fala o que quer. Você debocha da gente. Fala isso. Então é o seguinte, nós vamos partir para a votação, porque o embate aqui não é entre eu e você. Tá? Então, vamos proceder à votação. Só esclarecer aos trabalhadores que o regimento interno é o mesmo nas últimas eleições. Não mudou. Não tem igual. O mandato de 4 anos é para se ajustar a que a nossa central, que a gente é afiliado, muitos sindicatos já estão passando de 3 para 4, tá? E a comissão eleitoral é assim, para evitar aquela vergonheira que foi aquela assembleia lá no bancário que vocês começaram a ofender a gente, né? Por pouco não saiu confusão, mas nós tivemos a cabeça fria de escutar as baboseiras que vocês estavam falando, chamando de quadrilheiros, de ladrões, mas não entramos para o confronto com vocês, que era o que vocês queriam para tumultuar a Assembleia. Então, os companheiros e companheiras estão esclarecidos? Sim. Então, partir para a votação. Companheiros e companheiros que estão favoráveis à alteração do estatuto, por favor, levantem o braço. Tem proposta de impugnação. Não tem proposta de impugnação. Impugnação é judicial, não é aqui. Pode abaixar. Muito bem disso. Olha, conforme o estatuto. Os companheiros que são contrários, por favor, levantem o braço. Estatuto, gente. 1, 2, 3 pessoas. 3. Quem se abstém? Quem se abstém? O estatuto, a votação é secreta.
Não tem discussão? Então, companheiro, muito obrigado, boa noite pela presença de todos. A maioria sempre tem intenção pela presença de todos e todas.